Olá, meus queridos e minhas queridas alunas, que saudade que eu tô de vocês, viu? Animados para estudarmos o quarto grupo dos animais, olha como corre, né? Nós já estudamos os três, os poríferos, os quinidários, os plateumintos, e agora a gente vai para o lula molusco, os moluscos, os animais de corpo mole, né? Então, antes da gente estudar eles, né, mais a fundo, vamos ver as características gerais, né? Aquelas que a gente viu lá na introdução aos animais. Então, eles têm a fase de gástrula, né? O que é a fase de gástrula? Que forma o balastóporo, os folhetos germinativos, né? Então, tem tecidos verdadeiros, são triblásticos, ou seja, tem 3 folhetos, ecto, meso e endoderme, tem simetria bilateral, são protostômios, né? Ou seja, o blastóporo dá origem à boca, ou a boca e o ânus, ok? E eles são celomados, ok? Do tipo esquizocelia. E a presença do manto, que é característica desse grupo. Só esse grupo vai ter um manto e nós vamos ver como... O que é esse manto. Tá? Hoje eu tô devagar, gente. Hoje é feriado, tô gravando esse vídeo no feriado, então observem que eles têm aqui um ancestral, né? Em comum aí com os plateumintos e as minhocas, os anélidas que nós vamos ver na próxima videoaula. Então, aqui estão os principais exemplos, né, de molusco. Olha que bonitinho, o polvo, né, a ostra, mexilhão, né, tudo que tem 2 conchinhas, que são os bivalve, que nós vamos ver, é tudo molusco. Olha aqui, é tudo mole, animal de corpo mole, né? Então, geralmente, eles têm essa concha protegendo esse corpo mole. Os caracóis, tá? As lesmas e a lula, tá bom? Então, molusco. Por que é molusco, né? Como eu já te falei para vocês, moles vem de mole, 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 mole. Animais de corpo mole, tá? Mais uma vez, são triblásticos, celomados, simetria bilateral. A gente pode encontrar tanto no mar, na água doce e no ambiente terrestre. E eles têm uma diversidade enorme. Eles são tão diversos que eles só perdem para a artrópoda, tá? É o segundo maior filo em diversidade. Tá? Para vocês terem noção, a artrópoda é gigante. Vocês vão ver, a gente vai ter que gravar bastante videoaula de artrópoda, principalmente inseto. Então, é o segundo maior grupo, ok? E aí, então, como eu falei para vocês, alguns moluscos têm uma concha externa, tá? De proteção. Outros têm concha até interna, que a gente nem sabe. Então, eles podem apresentar uma concha sólida externa, que protege o animal, e essa presença dessa concha externa, como no caracol, por exemplo, é uma característica mais primitiva. Pode ter concha interna, como eu falei para vocês, ou até reduzida, como no caso da lula, e tem molusco que perdeu totalmente a concha, que não existe nem concha externa, nem concha interna, como o polvo, ok? Então, nem todo molusco que tem, aliás, todo molusco tem o corpo mole, mas nem todos têm a concha. Bom, então vamos ver as características gerais dos moluscos, né? Os moluscos são divididos em 3 partes, o corpo deles. A cabeça, esquisitinha aqui, né? Os pés e a massa visceral, que é isso que dá o corpo mole para ele, tá bom? Cabeça, pé e massa visceral. Bom, como eu falei para vocês, esse é o único grupo que tem o famoso manto, tá? O que é um manto? Um manto é uma estrutura, olha aqui nessa figurinha aqui de baixo, eu vou tentar, ó, onde está o manto, eu vou pintar de vermelhinho, é essa estrutura aqui, que vai formar a concha, tá? Essa estruturinha aqui que vai formar a concha, ok? Não confundo com cavidade do manto, tá? A cavidade do manto é uma cavidade mesmo, olha aqui, ó, cavidade do manto. Essa cavidade do manto, deixa eu anotar aqui, ó, agora tá passando um som, ok? Local onde se abre o ânus, tá? Os poros excretores de excreção e onde localizam-se as brânquias ou pulmões. Vai ter molusco que vai respirar pela pele, tá? Respiração cutânea. Vai ter molusco que vai ser por brânquia e vai ter molusco que são pulmões primitivos, ok? Então, como eu até coloquei aqui, ó, algumas lesmas durante a evolução perderam seus pulmões
e as trocas gasosas ocorrem na superfície do corpo, como eu falei, respiração cutânea, ok? Então, essa cavidade do manto é uma cavidade que se abre e aí a gente tem, então, o meio de respiração, brânquia, pulmão, né? E nós temos os poros excretores, beleza? E a rádula? Isso aqui foi questão, eu acho que eu coloquei no final da aula, uma questão bem atual de vestibular sobre a rádula. A rádula, ela está presente nos moluscos, exceto nas ostras. Na maioria dos bivalves não tem rádula, porque eles se tornam animais filtradores da água. Tá? A rádula são como se fossem dentinhos, tá? E esses dentes raspam o substrato para conseguir alimento. Então, esses dentes são de quitina, que é uma proteína. Então, qual que é a função dessa rádula? Raspar o substrato e contribuir para a ingestão do alimento. Olha a rádula aqui, tem a boca e tem o ânus, tá? A presença do ânus é muito importante. Nós vamos ver lá numa das últimas aulas como que a formação do ânus foi importante. Toda vez que o animal tiver boca e ânus, a gente fala que ele tem sistema digestório completo, tá bom? Se ele só tem a boca, o sistema digestório é incompleto, beleza? Porque o alimento tem que entrar e sair pelo mesmo lugar, então a gente chama de digestório incompleto. Então, observem que o molusco tem sistema digestório completo, ok? Porque tem boca e tem ânus. Então, vejam como esse grupo, né, tem características só deles. Tem a presença da rádula. Todos os moluscos vão ter? Não, mas a grande maioria. Só não tem rádula quem se torna filtrador. Nós vamos ver, tá? E tem o manto, né, que vai produzir a concha e a cavidade do manto, ok? Bom, a gente pode dividir basicamente isso, gente, essa divisão, tá? Ela é muito diferente de autor para autor. Eu me baseei no livro de vocês, ok? Mas vocês vão ver que pode ser que outros autores utilizem outras classes e assim por diante. Então, nós vamos dividir os moluscos em 3 grupos, tá? O grupo dos gastrópodes, dos cefalópodes e dos bivalve. Vamos estudar os 3. Os gastrópodes, né? Ou da classe gastrópoda. Os gastrópodes é o único grupo, a única classe que tem representantes terrestres, tá? Todas as outras vão ser aquáticos, ok? Mas esses gastrópodes terrestres, eles não são encontrados em ambientes muito secos, tá? Eles são restritos a ambientes úmidos, tá? Por quê? Porque eles não têm mecanismos eficientes para evitar a perda de água. Então, eles perdem água muito rapidamente. Como eles perdem água muito rapidamente, eles têm que estar em ambientes úmidos para tentar sobreviver, tá bom? A gente tem herbívoro, a gente tem molusco de qualquer tipo de alimentação. Tem o herbívoro, tem o carnívoro, tem o detritívoro. Então, eles têm diversos tipos de alimentação, tá bom? Dentro deste grupo, a gente tem os 3 tipos lá, de sem concha, com concha, gosto do freguês, aqui tem de todos os tipos. Então, olha que bonitinho o caramujo marinho, tá? Ele tem uma concha externa e a respiração dele é por brânquia. Olha esse aqui eu acho tão lindo, gente. A gente chama de nudibrânquios, tá? Parece uma lesma, né, do mar. Eles não têm concha e a respiração é pela pele, ok? E a lesma, que é terrestre, também não tem concha e a respiração é pela pele também, tá bom? A fecundação ela pode ser externa e interna, principalmente interna, tá bom? Podem ser dioicos, ou seja, tem o macho e tem a fêmea, ou podem ser hermafroditas, macho e fêmea juntos. Beleza? Então, aqui, gente, é o grupo dos caracóis, dos caramujos, das lesmas. A única classe que tem representante terrestre, como a nossa amiga lesma. E agora a gente vai para a segunda classe, dos cefalópodes. Céfalo, cabeça, né? Podes, pés. Pés na cabeça. Como assim, Ana? Os pés foram substituídos pelos tentáculos. Então, nessa classe vão estar o quê? O polvo e a lula, que são os moluscos que têm tentáculos, não têm pés, ok? Os pés só estão lá no caramujo, em alguns bivalves nós vamos ver pés modificados, tá bom? Então, cefalé, né, que é cefalé, que é a cabeça. Ops, deixa eu pegar aqui. Cefalé é a cabeça, tá? Pós, pés, né?
pé é modificado e transformado em tentáculos. Só tem representante marinho, são os moluscos mais evoluídos, tá? Existem vários estudos sobre a inteligência, por exemplo, do polvo, né? Muito bacana. Então, são os moluscos mais especializados e também nós temos os 3 tipos. Nós temos o molusco com concha externa, com concha interna e sem concha. Os 3 principais representantes eu coloco aí, tá? Não sei se vocês já viram esse bichinho esquisito primeiro, que é o Nautilus, tá? Ele tem essa concha externa, ele tem 15 tentáculos, ok? E a cabeça fica protegida dentro da concha. A lula, como eu já disse, tem uma concha pequena dentro dela, então uma concha interna. A lula tem 10 tentáculos e a cabeça ela é comprida. O polvo não tem concha. Olha esse polvo perto do mergulhador aqui, tá? Não tem concha, tem 8 tentáculos e a cabeça é arredondada. Eles têm olhos extremamente desenvolvidos que chegam a serem semelhantes ao dos vertebrados, tá bom? Acredita-se que alguns desses cefalópodes conseguem formar imagem e distinguir cores, tamanha complexidade da estrutura dos olhos desses animais, dessa classe dos cefalópodes, tá bom? Então, olhos muito desenvolvidos, beleza? Não é comum no reino animal ter essa distinção de cores dos animais, ok? Nos olhos. Bom, a lula, o polvo, né, eles se locomovem na forma de jatos, tá? Então, é como eles sugam, como se fosse uma seringa. Eles sugam a água e, né, quando você pega a seringa para pegar a água na seringa, né, você puxa e depois você vai... Essa forma de locomoção chama jato-propulsão, tá? E acontece por causa desse sifão que eles têm, tá? E esse sifão, então, absorve água e depois manda a água para frente e o animal, ele se locomove. Além disso, a lula e o polvo, eles têm um saco de tinta, tá? Essa tinta é feita de melanina. Essa melanina que dá pigmentação na nossa pele é a mesma proteína, é a melanina. Então, ela fica armazenada nesse saco, tá? E esse saco tá na massa visceral, onde estão os órgãos deles. Dá para ver aqui direitinho, né? Ó. E para que serve isso? Para afugentar predador. Então, quando a lula... Isso aqui é uma lula gigante, dá para perceber, né? Olha que massa essa foto, né? Quando a lula, quando o polvo se sentem ameaçados, eles jogam esse jato de tinta para confundir o predador e vazar, tá bom? Eles são dioicos, ok? Então tem o macho e tem a fêmea e a fecundação é interna. Muito bem, legal, né? Os cefalópodes. E agora a gente vai para a última classe, que são os bivalves. Bi2, valva, né? Bivalves são aqueles que têm 2 conchas, né? Os famosos mexilhões, famosas ostras. O corpo é achatado, né? Lateralmente. E por que ele é achatado? Porque ele tem que ficar abrigado dentro da concha, 2 valvas, ok? Bivalves. Aquáticos podem ser de água doce ou marinhos, tá? Nós temos, até é comum em alguns exercícios de vestibular, trazer classe pelecípoda, tá? Como eu falei para vocês, essa divisão de classe depende muito de autor, ok? Quem são os bivalves que a gente chama de pelecípoda? Os pelecípodas são aqueles que têm esse pé na forma de machado, e eles usam esse pé para cavar. Depois desse vídeo, eu vou colocar um vídeo que eu costumo passar sempre para o pessoal, muito legal, sobre os moluscos, dá para ver direitinho, ok? A formação das pérolas, né? Como que são formadas aquelas pérolas verdadeiras, é muito bacana, ok? Então, nós temos os bivalves pelecípodas. Então, os pelecípodas são aqueles que têm pés achatados que usam para escavar. Não percam o vídeo que eu vou colocar o link lá, que é bem legal. Nós temos os mexilhões, tá? Quem que são os mexilhões? Eles têm pé reduzido, então eles não vão usar muito o pé dele para escavar, para cavar, e eles vão se fixar no substrato, né, na rocha, por exemplo, por meio de uns fios que eles produzem, e esse fio é chamado de biço,
tá? Essas fiações. No vídeo mostra bonitinho também o biço, tá bom? Então, por meio desses fios, eles conseguem se fixar nas rochas, ok? Então, esses são os mexilhões. Tem pé reduzido. Os pelecípodas, pés achatados. E as ostras, o que a gente chama de ostra, não tem pé, tá bom? E também não tem biço. A ostra, ela cimenta, ela fixa apenas uma das válvulas, uma das conchinhas dela no substrato. Isso é diferente. O mexilhão, não. Ele forma aquelas teias e fixa lá. E a ostra já cimenta, tá? Existem algumas espécies de ostras que são chamadas ostras perlíferas, porque elas produzem pérolas. O que é essa pérola? Na verdade, a pérola ela é uma estrutura de defesa da ostra. Então, quando a ostra se abre, porque a maioria dos bivalves, todos, se eu não me engano, né, são filtradores. O que é isso? Eles captam o alimento dissolvido na água. Então, na hora que abre, né, para pegar o alimento, para filtrar a água, pode vir vermes, pode vir areia, ou seja, corpos estranhos para dentro da ostra. E a ostra tem que combater aquele corpo estranho. Como que ela começa a combater? Ela começa a secretar uma substância chamada nácar e ela, para o quê? Para não deixar esse verme, essa areia, esse corpo estranho fazer mal para ela. Então, a pérola é um sistema de defesa da ostra, ok? Então, vamos ler aqui, ó. A parte interna da concha é formada por um nácar, ou também chamado de madrepérola. Se vocês já viram uma concha, né, recém-morta, né, no mar, você vai ver ela meio brilhante na parte interna, que dá para ver certinho nessa foto, né, ó. Essa parte brilhante é a madrepérola que falam, tá? Ela é brilhante e resistente ao desgaste. Então, ó, um grão de areia ou verme entra no bivalve, começa a secretar o nácar para isolar o intruso, formando a pérola. Portanto, a pérola é um mecanismo natural de defesa da ostra. Bom, aí eu já dei o spoiler, né, gente? Então, eles não têm cabeça, grande redução de cabeça, ok? E não tem rádula, como eu já falei para vocês. É um grupo que não tem esses dentes. Por quê? Porque são animais filtradores, eles vão filtrar água. Por eles serem animais filtradores, eles são considerados bioindicadores de poluição. Por quê? Como eles estão filtrando a água, eles também podem acumular neles toxinas. Então, os pesquisadores pegam esses animais, eles fazem vários testes para ver se são detectadas toxinas. Porque se tiver toxina poluente, significa que a água está poluída. Então, eles são bioindicadores de poluição, ok? A grande maioria deles, a respiração é por brânquias. Essas brânquias, elas têm cílios. Por quê? Porque ela tem uma função de obter o alimento e de respirar, tá? Então, ela tem essa dupla função, responsável pelas trocas gasosas e pela obtenção de alimento. Responsáveis pela circulação da água na cavidade do manto. Deixa eu ver se dá para ver aqui direitinho, ó. Observe, tem os pés, no caso dos pelecípodas, né? Vejam que eles têm manto, ok? O brânquias, não esqueça que eles têm a cavidade do manto, ok? Observe o sifão inalante e o exalante, por onde entra e por onde sai a água. Podem ser dioicos ou hermafroditas, fecundação externa ou interna. Depois, gente, dá uma pausa, né? Para vocês verem, estudarem. Observe que eles têm coração, estômago, boca, ânus, né? As brânquias, vão estudando. Olha aqui dá para ver a cavidade do manto, né? Onde estão os poros excretores e assim por diante. Então, é importante vocês estudarem a estrutura do molusco aí, tá ok? Então, a gente encerra a parte do molusco. Não perca a oportunidade de verem o vídeo que eu vou colocar para vocês do YouTube. É bem legal como se formam as pérolas, né? Os tipos de moluscos que tem. É bem interessante. Eu sempre coloco esse vídeo para vocês em sala de aula. Aqui tem uma questãozinha da FUVEST do ano passado, que envolveu a esquistossomose
E eu coloquei, é que você fala assim, nossa, Ana, mas esquistossomose é plateuminto, nós estamos estudando molusco, é porque é o hospedeiro intermediário. Vocês vão perceber que muitos exercícios dos questionários que são de vestibular, eles vão comparar os grupos. Então, não tem muito que estudar só molusco. Você tem que saber do molusco, do plateuminto, você tem que saber as semelhanças, as diferenças, né? Então, esse exercício aqui envolve esses dois grupos, ok? E aqui, então, uma também da Unesp de 2019. Vejam que os moluscos estão em todas, né? Nos últimos vestibulares aí. Então, tentem responder essa do ano passado. E uma de segunda fase. E para quem tiver interesse, existe esse site que eu gosto muito, que é o site do Dom Bosco, Pueridomos, que tem várias questões de moluscos de segunda fase. Algumas questões vocês vão ver que pede sistema digestório, sistema nervoso. Eu nem pus aqui, porque, como falei para vocês, lá nas últimas aulas eu vou fazer aula de sistemas comparatórios entre os grupos, ok? Porque eu acho que fica mais fácil entender o todo do grupo e não ele fragmentado. Beleza? Um beijo e até a próxima.